O Supremo Tribunal Federal aceitou queixas-crimes contra o senador Jorge Cajuru. É o que nós tivemos na publicação no site do STF. Observe lá. Segunda turma aceita queixas-crimes contra o senador Jorge Cajuru. Um senador e um ex-deputado alegam que declarações de Cajuru configuram injúria e difamação. E a segunda turma acabou aceitando a queixa-crime ou as queixas-crimes contra o senador. A questão que surge aqui para nós trabalharmos é a respeito da imunidade parlamentar. Observando o que há na Constituição Federal, no Estatuto dos Congressistas, a gente sabe que o senador e o deputado possuem imunidade parlamentar. Imunidade substancial, também chamada de material ou inviolabilidade, e a imunidade formal. A imunidade formal tem a ver com obstáculos à prisão do parlamentar e também a possibilidade da Casa Parlamentar sustar o andamento de eventual ação penal. Mas o que nos interessa nesse momento é a inviolabilidade material, ou seja, a imunidade material. De acordo com a Constituição Federal, os parlamentares têm imunidade penal, civil e, inclusive, administrativa para alguns, apesar de não estar mencionado no texto constitucional, em relação às suas palavras, às suas opiniões e a seus votos. Essa imunidade objetiva dar ao parlamentar a independência necessária, liberdade necessária para que ele atue, para que ele exercite o seu mandato, que é parlamentar. Então, observe que eu tenho essa imunidade em relação à opinião, ao voto, em relação ao parlamentar. A questão que se põe é, qual é a primeira questão, né? Qual é a natureza jurídica dessa imunidade material? Qual é a natureza jurídica dessa inviolabilidade material frente a um ilícito penal? Por exemplo, no caso apresentado, frente ao crime de injúria e o crime de difamação. Qual é a natureza jurídica dessa inviolabilidade? De acordo com a doutrina majoritária, a natureza jurídica é de excludente da tipicidade. Portanto, se há uma situação de inviolabilidade, se há uma situação de imunidade, não há sequer fato típico. E com isso, a peça acusatória não deve ser recebida. Mas no caso, a gente percebe que as queixas-crimes foram recebidas. E ali a discussão foi exatamente a respeito da amplitude dessa imunidade. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, isso já vem de um bom tempo, a imunidade, para que ela se concretize, é necessário que entre a conduta praticada, no caso, as palavras proferidas pelo parlamentar, guarde nexo com o exercício do mandato, para que haja imunidade, portanto, entre a conduta do parlamentar e o exercício da atividade parlamentar, haja nexo. Nesse caso, nós teremos uma situação de imunidade, nesse caso, haverá a atipicidade da conduta e assim não haveria que ser recebida eventual denúncia, eventual queixa-crime. O fato é que o Supremo Tribunal Federal, ele distingue duas situações, ele separa, na verdade, duas situações. Primeiro, aquela ofensa irrogada dentro do parlamento. Quando ocorre dentro do parlamento, há o pressuposto de que a ofensa tem nexo com a atividade parlamentar, mesmo que substancialmente não o tenha. Então, há um pressuposto. Se as palavras foram proferidas dentro do parlamento, pressupõe que haja nexo e, com isso, mesmo que não tenha uma ligação substancial com o exercício do mandato, haverá ali a imunidade. Imagine um deputado falar para uma outra deputada que ela sequer merece ser estuprada. E nós já tivemos isso. Neste caso, como ocorreu dentro do parlamento, haverá a imunidade. Apesar de, neste caso, que nos trouxe perplexidade, pois não há qualquer vínculo com a atividade parlamentar. Apesar disso, o Supremo entende que nessa hipótese há a imunidade. Quando as ofensas ocorrem fora do parlamento, aí sim só haverá a inviolabilidade ou a imunidade se ficar demonstrado que entre as palavras proferidas há nexo com o exercício funcional. Aí eu teria também a imunidade parlamentar fora do parlamento, fora da sede do parlamento. No caso do senador Jorge Cajuru, pelo que a gente vê na publicação do Supremo Tribunal Federal, da página do Supremo, essa que eu acabei de mostrar, no caso do senador Cajuru, me parece que as palavras foram proferidas por via
de rede social. Twitter, me parece que Instagram, o YouTube, parece que nós tivemos ali a manifestação do senador. E aí, aqueles que se sentiram ofendidos ingressaram com a queixa-crime e ela foi recebida pela segunda turma do STF. Segunda turma que é composta de 5 membros. E ali a votação ficou em 3-2, então foi por maioria. Nós tivemos ali o ministro Celso de Mello aposentado, que havia votado pelo não recebimento da inicial, diante da atipicidade da conduta, acreditando ele que havia nexo entre as palavras proferidas e o exercício do mandato. O ministro também, Mendonça, votou pelo não recebimento da peça inicial, mas nós tivemos o ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e o Lewandowski resolveram votar e votaram para o recebimento da peça inicial, entendendo que o fato merece ser discutido no contraditório e ali sim, se ficar demonstrado que há nexo, nós teremos o reconhecimento da atipicidade. Então o Supremo Tribunal Federal entende dessa maneira. Se a ofensa ocorre dentro do dentro do recinto parlamentar, não há que se falar em crime, pois há a imunidade. Se ocorre fora do parlamento, aí tem que se demonstrar o nexo para que não haja para que haja a inviolabilidade, para que tenhamos a imunidade e com isso a atipicidade da conduta. A mim parece o seguinte: nós vivemos num Estado republicano, onde a forma de governo é republicana, partindo, portanto, do pressuposto de que o agente público, seja qual envergadura for, ou de qual envergadura for, inclusive senadores e deputados, atuam buscando a satisfação do interesse público, atuam buscando a satisfação da coletividade. Na minha percepção, a imunidade parlamentar que está prevista na Constituição Federal, ela só poderia incidir se ficasse demonstrado o nexo com o exercício funcional. Só poderia incidir se ficasse demonstrado que entre a conduta praticada e o exercício do mandato há nexo. Portanto, mesmo palavras proferidas dentro do parlamento, se não há nexo com o exercício funcional, obviamente analisado todo o contexto, se não há nexo, não há a imunidade, aí há a necessidade de responsabilização do parlamentar. Se pensarmos de maneira diferente, eu entendo que estamos abrindo a oportunidade de os parlamentares se utilizarem do parlamento para alcançarem finalidades privadas. Por exemplo, ofender a honra de um adversário político em época eleitoral. A gente pode ter essa possibilidade e, com isso, não há responsabilização penal desse parlamentar, pois ele irá alegar, e com sucesso, levando em conta a postura que nós temos hoje, a presença da imunidade parlamentar, a presença da inviolabilidade. Então, que fique claro, em relação ao tema apresentado, nós temos a necessidade de nexo entre a conduta praticada e o exercício do mandato. Se a ofensa ocorre dentro do parlamento, pressupõe-se esse nexo. Portanto, mesmo que não haja um nexo substancial, ele é pressuposto e aí há inviolabilidade neste caso. Então, eu acho que esse assunto merece bastante reflexão, especialmente no momento em que nós estamos, onde os parlamentares estão sendo, sim, indagados, instados a respeito de suas palavras, instados a respeito das ofensas proferidas em redes sociais. Então, acho bastante importante reflexão, especialmente reflexão feita por nós, pela sociedade civil, a respeito desse tema. É um tema bastante importante, que tem bastante reflexo na nossa vida, tem bastante reflexo no andamento aí da nossa sociedade, do nosso Estado. E eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso. E para quem está fazendo concurso público, evidentemente, esse é um tema constantemente cobrado nas provas de direito constitucional e também provas de direito penal. Imunidade é um tema sempre cobrado.